Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de tradições populares. Só que na perspectiva psicológica da coisa. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Quem me conhece sabe que dificilmente eu faria um episódio a falar de tradição popular. Não que tenha algo contra as tradições populares, mas porque em grande parte das vezes sou extremamente crítico, sou extremamente acutilante na análise de cada uma das tradições. De facto, como diz aquele anúncio tão conhecido, a tradição já não é o que era. Mas hoje, e muito dentro desta época que nós estamos a atravessar, a época das festas dos santos populares, decidi que era a altura certa para falar sobre tradições populares. E mesmo que não estejas a ouvir o episódio de hoje na época dos santos populares, depois podes incluir o Natal, a Páscoa e tantas outras tradições que há por esse Portugal fora. Pois é, caros ouvintes do Quem Cala Consente, as tradições populares são um fascinante reflexo da psique coletiva de um povo. Elas emergem das profundezas de um inconsciente coletivo, uma vasta reserva de símbolos, arquétipos e memórias que são partilhadas e transcendem o indivíduo, transcendem a unidade, fazem parte de uma cultura. Imagina as tradições populares como se fossem um rio, alimentado por inúmeros afluentes. Os sonhos, os mitos, os contos, as vivências de gerações e até as manias locais e regionais que se vão encontrando ao longo dos tempos. As tradições irrompem na superfície de uma consciência coletiva, cristalizando-se em rituais, festividades, superstições e costumes que dão sentido e dão coesão a uma vida comunitária. Pensemos, por exemplo, no Natal. Por trás das luzes cintilantes, presentes, mesas fartas, escondem-se camadas enormes, vindas de várias origens e com um significado que remonta a tempos imemoriais. Muitos queremos apenas crer que se trata de uma festividade cristã. Ainda assim, isso não é real, porque na verdade é um sincretismo de muitas gerações, de muitos sonhos, mitos, contos, vivências. O próprio ato de reunir a família, de reforçar os laços de amor e pertença, toca em necessidades psicológicas que são profundas, aquela busca de conexão, de segurança emocional, do sentido de continuidade que transcende até a mortalidade individual. E o que dizer da árvore de Natal, tão típica? Esse símbolo que está omnipresente ilumina as salas, as praças públicas. Poucos sabem que as suas raízes mergulham lá no solo fértil de mitos pagãos do solstício de inverno, muito antes do alegado nascimento de Cristo. Os nossos antepassados já erguiam ramos verdes para celebrar o renascimento do sol, a vitória da luz sobre a escuridão, da vida sobre a morte. E, na verdade, as tradições operam em múltiplos níveis da psique. Num nível mais superficial, estas tradições proporcionam um sentimento de pertença, uma âncora identitária num mundo em constante mudança. Qual de nós não sente uma doce nostalgia ao reviver tradições da nossa infância? Esses momentos mágicos em que o tempo parece suspender-se, em que nos reconectamos com as nossas raízes mais profundas. Só que as tradições não são apenas elos com o passado.
As tradições são também bússolas existenciais, mapas simbólicos que nos guiam através dos grandes marcos e transições da vida. Rituais como batismo, primeira comunhão, casamento, bailes de debutantes. São como portais que assinalam passagens de um estado ou uma fase da vida para outra. Eles providenciam uma estrutura, um continente seguro para navegar as águas turbulentas da transformação psicológica. Pensemos nos ritos de passagem das sociedades tradicionais. Em muitas culturas, a transição da infância para a idade adulta é marcada por provas de coragem, provas de resistência ou provas de habilidade. O jovem é temporariamente afastado da comunidade, confrontado com os seus medos, com os seus limites, para depois regressar transformado, renascido para uma nova fase da vida, como se fosse um novo ser. Estes rituais podem parecer de alguma forma cruéis ou primitivos aos olhos modernos, mas eles refletem uma profunda sabedoria psicológica. A compreensão de que o crescimento e a individuação requerem uma morte simbólica do velho self, do velho ego, um confronto com a sombra, para que um novo nível de consciência, de maturidade possa emergir. É como se as nossas tradições populares fossem veículos que nos transportam para além do ego individual, conectando-os com os arquétipos universais, profundamente incrustados na psique humana e em cada uma das culturas. É a jornada do herói. O herói que parte numa jornada de provações e autodescoberta. O sábio ancião que transmite os conhecimentos ancestrais aos mais jovens. Ou então até o trickster que subverte a ordem estabelecida, revelando verdades que são incómodas. Arquétipos como a grande mãe que dá à luz e sustenta toda a vida. Na verdade, todos estes são os arquétipos que estão por detrás de cada uma das tradições populares. Quanto a nós, quando participamos numa tradição, seja ela uma simples ceia de Natal ou um elaborado ritual de passagem, estamos inconscientemente a encenar estes dramas arquetípicos e a tecer-nos numa espécie de tapeçaria da experiência humana que transcende o tempo e transcende o espaço. Mas talvez a função mais profunda das tradições populares seja a criação de um significado, de um sentido de pertença, de propósito, de conexão com algo que é maior do que nós mesmos, quanto mais não seja a comunidade. Num mundo pós-moderno, cada vez mais fragmentado, mais desacralizado, onde os antigos mitos e as estruturas de sentido colapsaram, e muito bem, muitos de nós vagueiam num estado de anomia existencial, de desconexão de nós mesmos, quase como se nós necessitássemos de olhar para o alto, para algo acima de nós. As tradições, com os seus ricos tecidos e símbolos, narrativas, práticas encarnadas, oferecem-nos uma via de regresso ao reino do sagrado, do luminoso, independentemente de ser ou não real. Pensemos, por exemplo, no Dia de Todos os Santos ou o Dia de los Muertos para os mexicanos, em que as famílias se reúnem para honrar e celebrar os seus entes queridos falecidos. Mais do que uma mera recordação nostálgica, estas tradições afirmam a interconexão fundamental entre os vivos e os mortos, entre o mundo visível e o mundo invisível. Desafiam as nossas crenças modernas na morte como um fim abrupto e sem sentido e sugerem-nos que há uma continuidade cíclica, uma dança eterna de regeneração e transformação. Se não, podemos, noutro tema, considerar o Ramadão islâmico, um mês de jejum, oração e caridade. Para além dos benefícios físicos e mentais de um jejum intermitente que está hoje comprovado pela ciência ser altamente benéfico, esta tradição, que é um pilar do Islão, tem um profundo significado espiritual e psicológico. Ao absterem-se dos prazeres mundanos desde a alvorada até ao pôr do sol, os crentes são convidados a cultivar um domínio sobre o ego, sobre os naf, a despertar a compaixão pelos menos afortunados e a voltarem-se para o Deus deles como uma única fonte verdadeira de sustento.
E aqui assim vemos como as tradições podem ser poderosas ferramentas de transformação da consciência, despertando-nos estados elevados de gratidão, reverência, compaixão e até autotranscendência. Porque no fundo, ouvintes do Quem Cala Consente, as tradições são lembretes da nossa humanidade partilhada, da nossa condição perene de seres em busca de um sentido, em busca de amor, de transcendência e, como nós aqui costumamos dizer, em busca de um plano para se viver em pleno. A tradição é limitante. E eis que chegamos àquela parte em que vamos colocar em causa o processo. Até porque as tradições podem ser uma faca de dois gumes na nossa jornada de evolução pessoal e coletiva. Se por um lado são como raízes profundas que nos ancoram num sentido de identidade, de pertença, por outro, quantas vezes nos causa incerteza e desorientação, nos tira conforto, nos causa opressão. Ao termos de, por exemplo, seguir um ritual familiar, entoar uma canção tradicional que não significa nada para nós, ou até em saborear uma receita do passado que nem se gosta. As tradições são como fios invisíveis que nos tecem um tapete humano de uma forma mais vasta, lembrando-nos que as nossas histórias individuais são parte de uma narrativa coletiva. Os tais rituais de passagem que mencionei anteriormente, que nos levam a grandes transições da vida, acabam por ser momentos de liminaridade em que nos encontramos suspensos entre um estado e o outro. E por vezes, esses momentos podem ser profundamente desorientadores e até aterrorizantes, porque nos encaminham para algo que nós podemos não estar ainda preparados. Mesmo que as tradições codifiquem a sabedoria ancestral sobre como acolher uma nova vida ou uma nova fase, ou até selar a união entre duas pessoas, seria ingênuo e até perigoso abraçar as tradições acriticamente como se fossem verdades absolutas e imutáveis. Porque a verdade é que nem todas as tradições servem o nosso mais elevado bem ou o bem da nossa comunidade. Algumas tradições são meros resquícios de superstições infundadas, de medos primitivos ou de estruturas de poder opressivas. Outras podem ter sido relevantes e até libertadoras num determinado contexto histórico, mas hoje tornaram-se obsoletas, limitantes, face às necessidades e desafios dos dias de hoje. Quantas vezes, em nome da tradição, não se perpetuaram injustiças gritantes? Não se sufocaram talentos, vocações individuais? Quantas vezes não se silenciaram vozes dissonantes? Quantas mentes brilhantes não foram cerceadas quanto a amores proibidos, sonhos esmagados? O peso da tradição acabou por destruir muita coisa de forma cega. E se nós seguirmos cegamente a tradição, corremos o risco de nos tornarmos autómatos, meros elos de uma cadeia de repetição inconsciente, abdicando da nossa liberdade, da nossa unicidade e da nossa até responsabilidade de questionar, de inovar e criar novas formas de ser e de estar perante o mundo. Aqui no Quem Cala Consente, tenho repetido constantemente que cada um de nós é um ser único, um ser irrepetível e com os seus próprios dons, anseios, vocações e percepções da realidade. Enquanto a tradição pode oferecer-nos uma base, um ponto de partida, cabe a cada um de nós indagar se essa base ainda é sólida, se ainda nos nutre ou se por outro lado nos está a aprisionar ou a constranger o crescimento. Cada um de nós tem o direito e até o dever de interrogar as tradições que nós herdamos uma a uma, de as submeter a um escrutínio da nossa própria consciência, da nossa própria experiência, mantendo apenas aquilo que é valioso e libertando-nos daquilo que já não serve, pelo menos que não serve para nós. Este processo de avaliação crítica das tradições requer muita coragem nos dias de hoje, requer muito discernimento e até um certo grau de rebeldia saudável, porque implica nadar um pouco contra a corrente da pressão social, enfrentar a desaprovação e até a hostilidade daqueles que se agarram rigidamente ao status quo.
Implica estar disposto a abdicar do conforto e da segurança daquilo que é conhecido para se aventurarem em territórios incertos, mas que certamente serão mais férteis, dada a reinvenção do processo. Então, e como podemos separar o trigo do joio das nossas tradições? Como podemos evitar as tradições limitantes? Como distinguir a sabedoria perene da superstição que nos aprisiona? Não há respostas fáceis ou universais, mas talvez possamos começar por nos fazermos a nós mesmos algumas perguntas honestas. Faça uma tradição. Há que perguntar: esta tradição promove a minha integridade, a minha autonomia, a minha realização pessoal? Ou será que ela exige submissão ou autoanulação? Esta tradição estimula a minha compaixão, o meu sentido de justiça e responsabilidade para com os outros, ou alimenta a minha indiferença e preconceito, ou até complacência para com os outros ou um grupo de outros? Será que essa tradição é um veículo para a minha conexão com algo maior e sagrado, ou uma forma de me enganar com o sagrado inexistente? E por fim, claro, perguntar se cada uma das tradições nos desafiam a crescer, a transcender os limites, ou nos reforçam os padrões neuróticos e ilusões que são alimentadas pela sociedade em que vivemos. Ao fazermos este tipo de inquérito mais honesto, mais sincero, ao ousarmos trazer as nossas tradições à luz da consciência, em vez de as seguirmos automaticamente, abrimos espaço para uma relação mais madura, flexível, quase co-criadora do nosso próprio futuro. Podemos começar a honrar e valorizar as raízes que nos nutriram, sem ficarmos enredados nessas raízes. No fundo, é isto que significa estar vivo. E a cada um dos ouvintes que está desse lado, não estou com isto a dizer que deves perguntar-te se deves ou não comer essa sardinha durante os Santos Populares. Deves sim perguntar-te se é isso que tu queres fazer, em que medida te alimenta, em que medida te nutre, e o que é que significa para ti essa sardinha. Aquilo que cada um de nós possa abraçar com paixão, com discernimento, será sempre uma forma saudável de renovação. Criar novas tradições. É claro que era inevitável, depois de desvendarmos este caminho das tradições, esta postura psicológica sobre o que são as tradições populares, é chegado o ponto crucial, a criação de novas tradições que comecem a servir melhor os nossos tempos e as nossas necessidades mais profundas. Porque, como vimos, não basta apenas questionar e descartar as tradições que já não nos servem. Isso deixar-nos-ia órfãos de sentido, de ancestralidade, um pouco à deriva num mar de relativismo e fragmentação. O grande desafio é, a partir deste terreno fértil da tradição, fazer brotar novos rebentos, novas formas de celebrar e consagrar a vida de forma autêntica, mais relevante para aquilo que somos hoje. Afinal, cada geração tem o dever de se apropriar criativamente da sua herança cultural, não como um fardo a carregar, mas como um legado vivo a ser continuamente reinventado, ao contrário daquilo que a política de cancelamento tenta fazer crer. E isto é particularmente urgente nos nossos tempos de mudança, que é acelerada, que é disruptiva, em que tantas das nossas bússolas morais e existenciais perderam o norte. Num mundo cada vez mais globalizado e multicultural, em que os velhos marcos da identidade e da pertença se esboroaram, precisamos desesperadamente de novos rituais, de novas tradições que nos ancorem, que nos reconectem com o que é essencial e com o que é sagrado para cada um de nós. Mas como fazê-lo? Como criar tradições significativas que não sejam meras invenções arbitrárias ou modismos passageiros? Talvez a chave aqui esteja em fundir habilmente o antigo com o novo, em beber da fonte da sabedoria ancestral enquanto atualizamos e adaptamos aos desafios da vida presente.
Pensemos, por exemplo, nos ritos de passagem. Em muitas culturas tradicionais, estes momentos de transição da infância para a idade adulta, da solteirice para o casamento, da vida para a morte, eram marcados por elaboradas cerimónias que envolviam toda a comunidade. Havia ali um reconhecimento da importância destes limiares, da necessidade de apoiar e orientar as pessoas nestas fases da vida. Hoje, a nossa sociedade está atomizada, secularizada. E estes ritos perderam o seu poder e o seu significado. Em grande parte, transformaram-se em processos opressivos de controlo. A necessidade humana de marcar e honrar as passagens permanece, claro. Então por que não criar novos ritos de passagem mais enraizados no antigo, nos arquétipos de cada uma das tradições, mas adaptados às novas circunstâncias? Imaginemos, por exemplo, uma cerimónia moderna de maioridade, em que os jovens não apenas recebem os seus documentos legais, mas são convidados a refletir sobre o sentido de viver de forma adulta, de fazer votos de serviço à sua família, à sua comunidade e até ao planeta tão em moda hoje em dia, de receber a bênção e conselho dos mais velhos, em vez, ou ao invés, de serem expostos a uma caçada no meio da floresta. Neste momento, podemos inspirar-nos nas tradições espirituais e culturais de todo o mundo, mas sem as imitar servilmente, ou sem cair naquilo que hoje está na moda dizer apropriação cultural, que é algo que nunca existiu. Hoje temos que entrar num delicado equilíbrio entre honrar a sabedoria ancestral e abraçar a mudança, entre a reverência e a inovação. Precisamos ter a coragem de eliminar aquilo que nas velhas tradições se tornou supérfluo, inútil ou simplesmente ilógico. Aquilo que nas velhas tradições é opressivo ou meramente decorativo. E começarmos a criar algo que nos leva ao encontro da nossa própria essência perene e intemporal e que comece a designar, a caracterizar, a adjetivar o nosso grupo dos dias de hoje. E é que, a nível comunitário, este processo criativo pode ser uma preciosa oportunidade de tecermos novos laços, de fortalecer o sentido de pertença e de propósito comum, em vez de nos deixarmos encarneirar por modas de redes sociais que nos adoecem lentamente a mente, o espírito e o pensamento crítico. E na verdade foi exatamente isso que eu quis trazer ao falar-te de tradições populares, foi trazer-te pensamento crítico, para que em vez de simplesmente negar ou simplesmente seguir em frente com as tuas tradições, uses o teu espírito crítico e que sejas cada vez mais único e que caminhes cada vez mais na direção do teu plano para tu viveres em pleno. E assim, ouvintes de Quem Cala Consente, eis-nos chegados ao epílogo desta nossa odisseia pelas tradições populares. Esse tesouro precioso, só que por vezes enigmático, que estamos a herdar dos nossos antepassados e ainda nem perguntamos porquê. Espero que esta viagem, que este episódio vos tenha inspirado a olhar para as vossas próprias tradições com novos olhos, não como grilhões que vos prendem, como coisas que têm que ser feitas porque é tradição, mas sim como fios condutores que vos guiam para o restante da vossa vida. Porque no final de contas, é esse o grande desafio que enfrentamos, sermos simultaneamente guardiões do passado e inovadores para o futuro. Honrar a sabedoria ancestral enquanto ousamos criar novas formas de celebrar e de consagrar a vida. Isto não é uma missão para tímidos, porque requer que nos libertemos do conforto, daquilo que é conhecido e aprovado, e que arrisquemos a incompreensão e até a hostilidade daqueles que se agarram rigidamente ao status quo que estão habituados. Mas esta é uma missão profundamente nobre e entusiasmante, porque nos convida a sermos co-criadores ativos das nossas histórias individuais, das histórias familiares e até das histórias da nossa coletividade. Aos poucos, deixamos de ser meros peões num jogo de tradições e passamos a ser torres importantes, cavaleiros importantes, que auxiliam a renovação social.
Porque a verdade é que nenhuma tradição, por mais venerável que ela seja, tem o direito de nos diminuir, de nos silenciar ou de nos impedir de desabrochar em todo o nosso esplendor único e irrepetível. Como dizia o grande Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. E é desse despertar que o mundo precisa desesperadamente de homens e mulheres que se atrevam a ser fiéis à sua própria luz interior, às suas vontades, às suas escolhas, mesmo que isso implique nadar contra a corrente. Então, que tradições significativas estás tu a criar na tua vida e na tua família? Que tradições ainda celebram e que estão a fortalecer a tua humanidade neste momento? Que rituais pessoais tu encontraste para honrar as passagens e os ciclos da tua existência? Conta-me tudo. Que histórias, que canções, que sabores escolhes tu cultivar e transmitir como o teu legado mais precioso? Partilha comigo nos comentários, partilha comigo por e-mail, porque dessa partilha autêntica e vulnerável nasce a verdadeira comunhão de uma comunidade. E se este episódio ressoou contigo, se sentiste o chamado para te reconectares com a magia e o mistério das tradições vividas de forma consciente e criativa, então deixa o teu comentário, subscreve o podcast, partilha-o com aqueles que acreditas que beneficiariam desta mensagem. Juntos podemos tecer uma nova tapeçaria de tradições que honre a imensa diversidade e sabedoria da família humana. Tradições que nos unam em vez de nos dividirem, que nos libertem em vez de nos aprisionarem. Para mim, foi um privilégio ter-te desse lado, e é por ter estado aí durante todo o episódio que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Obrigado por trazeres a tua presença única e preciosa a este espaço de reflexão que é o Quem Cala Consente. E fica desde já a promessa para nos encontrarmos no próximo episódio para falar sobre férias e quem não gosta das férias. Até lá. Envia-me as tuas perguntas, fala-me de ti, conta-me tudo. Porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.